O jogador que a gente vai falar hoje no Cadê Você, ele começou muito bem no Goiás, foi para o São Paulo, mas não atingiu as expectativas, mas mesmo assim surpreendeu todo mundo e foi vendido ao Barcelona. Lá também não deixou saudades, assim como não deixou no São Paulo, mas depois achou o seu lugar no mundo. Vamos falar do lateral Douglas, o Douglas Barça, né, para alguns, depois da vinheta. O Douglas vem da pequena Monte Alegre de Goiás, uma cidadezinha de 10 mil habitantes que fica próximo do Tocantins, mas muito distante da capital federal, Brasília, e também da capital do estado, Goiânia, que foi para onde ele se mudou com 12 anos, quando foi jogar nas categorias de base do Goiás. Na base do Goiás, ele começou como meio armador e depois de uma improvisação se destacou e começou a jogar pela lateral direita, onde ele se profissionalizou. O Douglas se profissionalizou em 2008 pelo Goiás e se destacou em 2009, quando ele substituiu o Vitor, que acabou sendo vendido para o Palmeiras. Naquele mesmo ano, em 2009, ele foi convocado para a seleção sub-20 e jogou o Sul-Americano sub-20, né, ao lado do Walter, do Juliano, do Douglas Costa, e foi campeão daquela competição. Em 2010, o Douglas foi titular naquela ótima campanha do Goiás na Copa Sul-Americana, que aliás a gente tem vídeo, está aqui no card, está na descrição também, vale dar uma olhada depois. Ele, infelizmente, ao mesmo tempo que fez uma boa campanha na Sul-Americana, não conseguiu salvar o Goiás do rebaixamento naquele mesmo ano. Em 2011, o ano do Douglas não começou tão bem, ele sofreu de lesão, algo que inclusive acompanhou ele durante toda a carreira, em vários momentos, e ele só foi jogar no segundo semestre pelo Goiás. Ele até se destacou e acabou não ficando no time no final do ano, quando ele foi negociado com o São Paulo via Traffic. A Traffic comprou parte do passe dele e colocou ele no São Paulo. Em 2012, Douglas chegou no São Paulo lesionado e acabou demorando para estrear, só estreou 4 meses depois. E aliás, vale frisar que ele foi trazido para o São Paulo pelo Emerson Leão, que já tinha dirigido ele lá no Goiás. Fora isso, o grande destaque dele naquele ano foi ele ter participado da campanha vitoriosa do São Paulo na Copa Sul-Americana, que terminou naquela final que nunca acabou, com o Tigres, né? Teve confusão no intervalo. O Douglas não estava naquele jogo na final, mas participou de partidas anteriores e ajudou o clube a chegar a essa conquista. Em 2013 foi a temporada que o Douglas mais jogou pelo São Paulo e foi importante porque o time estava numa situação delicada, brigando contra o rebaixamento. Aliás, um ponto alto dele no ano foi o gol que ele marcou contra o Cruzeiro, que determinou uma vitória que parecia improvável. O Cruzeiro era líder do campeonato, depois veio a ser campeão, e o São Paulo estava ali flertando com a zona de rebaixamento. Ele fez um gol e ajudou aí com os 3 pontos nessa campanha do Campeonato Brasileiro. O Douglas, na verdade, nunca foi muito bem aceito pela torcida do São Paulo, pelas atuações, enfim. Acontece que em 2014 ele resolveu, aconteceu dele bater de frente com o treinador, Muricy Ramalho. No meio de uma partida contra 15 de Piracicaba, eles discutiram na saída ali para os vestiários e tal, e depois o Muricy contou a sua versão do caso, enfim, muito contestado o Douglas no São Paulo. Em relação ali ao campo, é assim mesmo, isso aqui não é jogo de menina, isso aqui é jogo duro, isso aqui o cara tem que falar, não, por favor, como é que você está, aqui não tem esse papo, meu, na hora que tem que falar duro, né, senão no futebol a gente perde e depois a gente fica chorando no vestiário, então tem que ser desse jeito o nível mesmo, tem hora que grandes empresas não se dizem por favor, tem que pedir duro. Mesmo assim, o Douglas permaneceu na equipe, foi seguiu titular no time até ser vendido para o Barcelona e encerrando assim a participação dele no São Paulo com uma boa marca de participações, 125 jogos e 5 gols marcados. Em agosto de 2014, aí veio o choque. O Barcelona anunciou a contratação do Douglas, aquele jogador que não tinha tanta familiaridade com a torcida, não se destacava pelo São Paulo, por 5 temporadas, ao custo de 4 milhões de euros, equivalente a 12 milhões de reais na época, e ainda um extra, caso ele alcançasse o número de jogos disputados, um extra de 1,5 milhão de euros. Na hora que ele chegou no Barcelona, ele falou que estava muito feliz, que não tinha palavras, e disse que estava preparado para jogar pelo clube catalão, e apesar dele ter uma disputa meio ingrata ali com Dani Alves e com outros reservas. Na temporada 2014-15, que foi a primeira do Douglas no Barcelona, ele não teve muitas oportunidades, foram só 5 jogos pela Copa do Rei e pelo Campeonato Espanhol, que aliás foram vencidas pelo Barcelona, então ele também é campeão desses campeonatos. O Luiz Henrique, treinador à época, chegou a justificar a falta de oportunidades para o jogador brasileiro, dizendo que ele estava em adaptação, precisaria se enturmar um pouco mais, se soltar e aprender a língua, né?
Não sei se isso aconteceu, mas ele jogou menos ainda na temporada seguinte. Foram só 3 partidas pelo time do Barcelona e acabou sendo emprestado para o Sporting Gijón. No Gijón da primeira divisão, o Douglas teve mais espaço e conseguiu jogar um pouco mais. Ele fez boa parte da temporada jogando em campo, fez 23 jogos dos 38, né, disputados, marcou 3 gols, mas mesmo assim não evitou a queda do time para a segunda divisão. Do Gijón ele teve uma outra oportunidade grande, que foi jogar no Benfica, né, um dos maiores clubes de Portugal, mas ficou muito pouco tempo também, não teve tanta oportunidade assim e acabou no fim da temporada sendo negociado. De Portugal, o Douglas saiu para jogar na Turquia, onde ele acertou com o Sivasspor, um clube mediano do país, onde atuava o Robinho, inclusive, do Santos, que todo mundo conhece. Na temporada 2018-2019, o Douglas atuou por praticamente todas as partidas, ficou fora de muitas poucas e foi eleito o melhor da posição no campeonato, né? O que valorizou muito bem o passe dele. Aliás, nesse fim de temporada também marcou o fim do contrato dele com o Barcelona, né? Ele estava emprestado para o Sivasspor, assim como esteve para os outros times que a gente já falou. Terminou o contrato, ele ficou disponível. Aliás, um jornal lá catalão, o jornal Sport, chegou a dizer que ele foi a pior contratação da história do Barcelona, mas enfim, acabou o vínculo dele, ele estava livre no mercado e a gente faz a pergunta: cadê você, Douglas? Por onde você anda? Bom, depois dessa passagem de sucesso pelo Sivasspor, que ele foi eleito melhor lateral direito e tal, ele chamou a atenção de clubes europeus, alguns brasileiros, para retornar ao país, mas acabou decidindo ficar na Turquia. Ele vai jogar aliás, está jogando no Besiktas. Ele acertou por 3 anos com o time e teve um começo muito irregular. Jogou algumas partidas, inclusive pela Liga Europa, outros jogos pelo Campeonato Turco. Não teve uma regularidade, não vinha agradando e, para piorar, sofreu uma lesão muscular que vai deixar ele fora da temporada toda. Então, até o fim dessa temporada, ele não joga mais pelo Besiktas. A gente lamenta, torce pela pronta recuperação e fica aí os nossos desejos de que o Douglas continue com a carreira dele nos próximos anos. Aliás, se você está vendo a gente no futuro, aí, você, cara ouvinte do Última Divisão, coloca aí onde o Douglas anda. Coloca aí nos comentários que a gente gosta também. E esse foi o Cadê Você do Douglas, o Douglas Barça para alguns, né? Douglas que começou no Goiás, passou pelo São Paulo, Barcelona, jogou por vários times aí e está na Turquia, como a gente disse, no Besiktas. Está lesionado, torcemos pela recuperação, fica os nossos desejos. E para você que está aí assistindo a gente, coloca um comentário aí dizendo que nome a gente tem que procurar para o próximo Cadê Você? Deixa aí, a gente costuma olhar, costuma atender as solicitações, essa aqui inclusive foi uma delas, e dá aquele joinha, aquela curtida de sempre. Assina o canal, por favor, coloca o sininho para receber os nossos alertas e fique ligado nos próximos programas. Tchau, tchau!